Vamos começar mais uma aula hoje de estequiometria. Nós vamos hoje fazer exercícios. Eu separei esses próximos 55 minutos, 50 para 55 minutos, para fazermos 4 questões dos Enems de 2016, 2017, 2018 e 2019. Eu preciso trazer aqui uma palavra de orientação, né? Há momentos em que o cálculo estequiométrico ele está relacionado com outros assuntos. E isso é muito comum nos exames do Enem, quando eles juntam o cálculo estequiométrico com termoquímica. Isso aconteceu no Enem do ano passado, na prova regular. A questão que nós vamos resolver do Enem de 2019 foi da prova de segunda aplicação. A primeira questão dessa tarde, né? E às vezes ela está com a questão de soluções, e eu não queria, nessas aulas aqui, misturar conteúdos sem que nós tivéssemos aquela dinâmica comum da aula regular. Então eu selecionei problemas do Enem de assuntos que nós já trabalhamos em encontros anteriores. As aulas anteriores vocês encontram lá no meu canal do YouTube. São essas lives que são editadas e transformadas em aulas lá, tá? O canal é Química com o professor Sandro Dutra. As aulas anteriores estão lá. Hoje nós vamos só fazer 4 questões. Eu estipulei em média, algumas vão demorar mais, outras menos, uma média de 15 minutos, para que eu possa, na verdade 10 minutos, quase 15, para que eu possa fazer as questões com bastante tranquilidade. Saúdo aí os nossos alunos do IFRN, dos mais variados campi que nós temos aí no Rio Grande do Norte, alunos também do IFPB, alunos de cursinhos aqui da Paraíba, que têm acompanhado essas aulas. Eu espero que vocês possam estar aproveitando e relembrando ou aprendendo, né, no caso de quem sempre sentiu dificuldade nesse conteúdo, com essas aulas, tá? Então vamos começar. Eu queria começar com uma questão do exame do Enem do ano passado. Numa das aulas anteriores, né, que nós trabalhamos, que está no canal lá do YouTube, você vai ver que eu expliquei como proceder quando você encontra reações consecutivas. Isso não é a primeira vez que aparece no exame do Enem. Essa questão é do Enem de 2019, da prova de segunda aplicação. Então você tem aqui uma sequência de reações, e eu vou ler o enunciado do exercício para vocês, mas eu anotei aqui no quadro o que a gente vai precisar para que nós possamos desenvolver o problema, tá? Então o exame do Enem, ele tem, as questões são muito bem elaboradas de todas as áreas de química, né, todas as partes da química. Eu não lembro de uma prova em que as questões causaram dificuldade para o candidato. Elas podem às vezes ser difíceis, porque o conteúdo pode exigir mais do aluno. Elas podem às vezes ter um aspecto mais trabalhoso na parte de cálculos, nas contas. Isso não acontece nesse exercício, mas acontece em outros. Mas no final das contas, se o estudante ele conseguiu aprender bem o conteúdo, ele não tem surpresas, no sentido negativo da surpresa, quando ele pega a prova. Ele pode até achar que a questão foi mais trabalhosa, mas o assunto vai estar lá. Se ele estudou direitinho, ele consegue articular as ideias e desenvolver. Então temos aqui um problema típico de estequiometria. Na verdade, esse não é um problema inédito. A ideia desse problema, ela aconteceu já em outros vestibulares. Lembre-se que os itens Enem, né, eles são selecionados, pessoas mandam esses itens para o INEP, uma comissão deve selecionar esses itens e assim sucessivamente. E a ideia do item não é inédita. O item diz assim: na busca por ouro, os garimpeiros são confundidos facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo. Então, existe um mineral, que é o mineral chamado pirita, que tem um aspecto visual do ouro. E existem testes fáceis e visíveis que dá para a pessoa diferenciar. Um garimpeiro experiente diferencia fácil isso. Mas a pirita, ela é importante. É isso que o exame do Enem explorou no tópico. O fato de ela não ser ouro não quer dizer que ela não seja um mineral que tenha sua importância. E os elaboradores do item dizem assim:
em sua composição, ela tem 90% de um mineral chamado pirita. O ouro de tolo tem 90% de um mineral chamado pirita. E esse mineral, lembre-se que eu falei isso no nosso encontro anterior, né? O nome dos minerais, quase todos eles têm um sufixo ita, né? Isso, na verdade, significa que uma boa porcentagem daquele agregado de substâncias que nós chamamos de mineral tem uma porcentagem de algum que sobressai. A pirita é 90% do ouro de tolo. O exame do Enem está dizendo isso. Em outras palavras, de cada 100 gramas de pirita, por exemplo, 90 gramas é de FeS2. Persulfeto de ferro seria essa substância. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois ela é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com um rendimento global de 90%. Então, nós temos duas situações a observar nesse exercício. Além de eu ter 90% na pirita, o rendimento da reação é de 90%. Então, precisamos estar atentos a essas duas informações. E aí vem a pergunta: considere as massas molares. O elaborador do Enem, nessa prova, deu as massas das substâncias, não deu de cada elemento, mas das substâncias todas. Então, foi dado a massa de todo mundo. O aluno ia observar qual era que era necessária para ele e resolver o exercício. Mas os caras deram a massa de todo mundo que está aqui nessas equações. E a pergunta é: qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilos, produzido a partir de 2 quilos de ouro de tolo? Então lembre-se, o ouro de tolo tem 90% dessa substância. E ainda por cima o texto diz que o rendimento dessa reação é de 90%. Então, além da pureza, o exercício também envolveu rendimento. Então, é um problema super completo de estequiometria. Os elaboradores aqui, eles avaliaram se o aluno, né, aqueles candidatos, sabiam lidar com o assunto de estequiometria. E aí vamos desenvolver o exercício, tá? Primeiro passo, lembre-se do que eu falei para vocês aulas anteriores. Primeira coisa que devemos fazer num problema de reações consecutivas é transformar isso numa reação só. Precisamos transformar isso em uma única reação, certo? E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso somando essas equações, como se fosse uma soma matemática. Só que você tem que observar qual é a substância que se forma num produto e é consumida num reagente. Para somar, você precisa deixá-las com o mesmo coeficiente. Então, o que é que nós faríamos, né? Aqui tem SO2 como produto, e ele está sendo consumido em outra etapa, só que esse coeficiente é 8. Então, para que esse coeficiente seja 8, toda essa equação é multiplicada por 4. A equação toda é multiplicada por 4. Isso vai fazer com que eu possa cancelar 8SO2, 4 vezes 2, 8SO2. Mas observe, esse 4 multiplicou esse oxigênio, são 4O2. E esse 4 multiplicou o SO3. Aqui tem 8SO3. Se agora aqui tem 8SO3, para cancelar o SO3 da outra etapa, eu precisaria multiplicar a equação de baixo também por 8. E aí, 8SO3 dessa cancela com 8SO3 dessa. Tendo feito esses cancelamentos, essas multiplicações, a gente agora obtém a equação global para, a partir dela, desenvolver a estequiometria. E aí, qual é a nossa equação global? A equação global que ficou foi 4FeS2 mais, cuidado aqui, né? Veja, eu tenho 11O2 nessa etapa, com mais 4 nessa, 15O2, mais, veja, eu multipliquei essa água por 8, 8H2O, isso gerou 2Fe2O3, mais o H2SO4, que é a substância de interesse nesse problema. Porque veja, o que é que nós temos para resolver nesse problema? Nós temos 2 kg de pirita com 90% de FeS2. E o que é que nós queremos calcular? Nós queremos calcular a massa de ácido sulfúrico com um rendimento de 90%. Está aqui o nosso cálculo estequiométrico. Então, o que é que você vai fazer agora? Primeiro,
Esses 2 quilos não podem entrar no cálculo estequiométrico, porque aqueles 2 quilos não correspondem à substância pura. Precisamos descontar qual é a parte que é a pirita. Você faz isso da maneira que você lembrar de imediato, né? Eu vou fazer aqui de uma maneira mais objetiva, porque o tamanho do quadro não ajuda muito, né? O quadro é pequeno, mas você não precisa fazer uma regra de 3. É só pegar esse número e multiplicar por 0,9, 90% de 2. Então, qual é a massa que eu vou usar de FeS2 no meu problema nesse exercício, né? Vai ser 2 quilos, mantém as unidades, né? Vezes 0,9, isso aqui é 90% de 2, que vai dar 1,8 quilos. Então, quanto reage? 1,8 quilos é que vai reagir. Tranquilo? É esse valor que vai entrar na estequiometria. Vou fazer meu cálculo estequiométrico com esse valor e vou calcular a massa do ácido sulfúrico. Só que a massa que eu encontrar ainda não será a resposta definitiva, porque eu quero a massa para um rendimento de 90%. Então, vamos terminar isso, vamos organizar isso aqui, tá, gente? Eu vou apagar, todo mundo já viu como é que procede quando as equações são consecutivas, e vamos montar a nossa estequiometria. Veja, o coeficiente da pirita do FeS2 é 4. O coeficiente do ácido sulfúrico é 8. São eles dois que me interessam. Alguém poderia pensar assim, Sandro, eu já podia simplificar esses coeficientes e fazer 1 para 2? Podia. Só que, para ficar didaticamente organizado os seus estudos, eu vou mantê-los e vou simplificar na hora oportuna, tá? Então, eu vou usar 1,8 aqui e vou calcular a massa final depois do rendimento. Vou apagar, tá bom? E o nosso cálculo estequiométrico, ele será o seguinte. Lembre-se que nesse item os elaboradores já deram as massas molares. Então ficava assim, ó, 4 mols de FeS2 está para 8 mols de H2SO4. Montou a proporção em mols. Segundo, troque pelas massas. 4 vezes a massa molar do FeS2, 120, eles deram 120 gramas. A massa molar do ácido sulfúrico também foi dada 8 vezes 98 gramas. Lembre-se que você vai usar 1,8 quilos daqueles dois, porque é descontado os 90%. Então, 1,8 quilos, eu posso deixar em quilos, por quê? Porque essa unidade grama cancela com essa unidade grama. Qual é a massa? Que não é a resposta ainda. Essa massa que eu vou encontrar é a massa para um rendimento de 100%. Só que o texto diz, ainda lá na primeira parte, que essa reação ocorre com um rendimento de 90%. Então, depois que eu fizer esse cálculo aí, né, nós vamos ter que descontar 90% disso. E aí, vamos fazer o nosso probleminha. X, isolando aqui, vai ser 1,8 quilos vezes 8 vezes 98 gramas. Estou fazendo esse produto aqui. Esse vai dividir, né? Porque vai multiplicar por x, vai dividir. 4 vezes 120 gramas. As gramas vão se cancelar. 8 cancela, 4 dá 2 aqui em cima. E quando você faz essa, daria para simplificar aqui por 60. 2 aqui por 2 aqui daria 60 embaixo. As contas não seriam tão trabalhosas, mas eu já as fiz. E esse valor dá 2,94 quilos. É interessante porque a letra D, se você depois olhar essa prova de 2019, PPL, segunda aplicação, a letra D tem 2,9, seria uma resposta. Nós poderíamos distraidamente marcá-la. Mas ela não é a resposta ainda. E eu quero lembrar, né, para os nossos alunos que têm acompanhado essas aulas na forma de lives, eu disponibilizei tanto esse material no Google Sala para os alunos do campus de Currais Novos, como também para os demais do projeto Ligadíssimos. Então, esse material está disponível. Mas você também pode buscar essas provas na internet e você também pode mandar um e-mail para mim para que eu envie essas questões selecionadas para vocês. Só são 4, mas eu posso enviar o e-mail para vocês, tá?
sandroquímico@gmail.com. Bom, isso não é a resposta ainda, porque isso corresponde a um rendimento de 100%. Como é que eu termino? É só ajustarmos ao rendimento. 2,94 corresponde a um rendimento de 100%, que é o que nós chamamos de rendimento teórico. Mas qual é o valor quando o rendimento é de 90%? Mais uma vez, é só multiplicar 2,94 por 0,9, porque 90 sobre 100 é 0,9, e esse valor dá 2,65 aproximadamente, tá? Dá 64,56, 64,5, eu aproximei aqui para 65. A resposta que você tem próximo a isso, né, nas alternativas da prova, era a letra C de casa. Então esse é o nosso primeiro exercício dessa tarde. Exame do Enem de 2019, prova da segunda aplicação. Por que eu não peguei o da prova da primeira aplicação? Porque o problema de estequiometria da prova da primeira aplicação, ele está junto com um assunto chamado soluções. Então eu não quis misturar os dois assuntos, iria acabar desviando demais o foco, e em outra oportunidade a gente faz. Mas também teve estequiometria no problema da prova regular. O fato é que estavam lá. Bom, eu também selecionei um outro problema de estequiometria da prova de 2018. Eu vou montá-lo para vocês agora. Enem 2018. É uma situação bem interessante. Então está aqui a resolução. O cálculo estequiométrico clássico. Esse é um problema excelente para estudar quando está perto da prova. Para você relembrar o conteúdo. Esse é um problema muito bom para isso. Bom, vou apagar. Vamos fazer o nosso problema de 2018. Também era uma prova da segunda aplicação. Por quê? Porque em 2018, a parte de estequiometria veio junto com termoquímica na prova regular. Então, nós vamos fazer esse próximo problema. Deixa eu pegar aqui na tela do computador. Então, diz assim o texto, tá? Enem 2018, você pode achar também na internet, lá no site do INEP. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à reação com enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos em papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. É uma célula eletroquímica que acontece, e aí a prata que está oxidada, ela se reduz. É uma coisa bastante interessante. O elaborador do Enem deu a equação. Poderia não ter dado, mas ele deu a equação. E ela não está balanceada. E aqui, lembremos do que eu já disse em aulas anteriores. Você só pode resolver um problema de estequiometria se a equação estiver balanceada. Então a equação era essa. Ag2S, sulfeto de prata, que é o que faz ele ficar escuro, mais o alumínio, dando agora sulfeto de alumínio, vem primeiro ele, né, Al2S3, mais a prata. Não está balanceada a equação. Uma equação como essa, uma equação pequena como essa, você usa uma técnica chamada técnica das tentativas. Você observa os átomos e vai equilibrando. Mas há sugestões para ajudar no balanceamento. Procure começar o seu balanceamento pela espécie de maior índice, por exemplo, né? A espécie de maior índice aqui é o enxofre. Então esse 3 que é índice aqui, ele vai virar coeficiente aqui. 3 enxofres, balanceei o enxofre. Só que quando eu balanceei o enxofre, eu mexi na prata. Então notem que agora eu tenho 6 átomos de prata desse lado. A prata é importante nesse exercício, 6 desse lado. Balanceei a prata. Tá claro, queridos? Bom, o alumínio, eu tenho 2 alumínios aqui, coloco um 2 aqui, resolvi o problema do balanceamento. Mas lembrem-se, você só pode fazer o problema de estequiometria se a equação estiver balanceada. Primeira, é a coisa mais primária da estequiometria. Esse exercício, ele é um exercício direto, objetivo. O que é que ele avaliava do aluno? Se o aluno conhecia o fundamento da estequiometria, que é fazê-la com a equação balanceada. Não tenho dúvida que alguns candidatos, talvez milhares de candidatos, tenham feito esse problema sem a equação estar balanceada. Mas era preciso balancear. Bom, diferentemente do problema anterior,
essa prova não deu as massas das substâncias, deu de cada elemento. E aí, qual é a pergunta, né? Utilizando o processo descrito, qual é a massa de prata metálica? Então eu quero saber qual é a massa de prata. Eu quero saber isso aqui, ó, a massa de prata, que vai ser obtida, regenerada, na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas desse composto aqui. 2,48 gramas do sulfeto de prata. Uma estequiometria clássica, simples, objetiva e direta. Qual era o detalhe desse problema? Observar se a reação estava balanceada. Não pode esquecer isso. Então vamos lá. Vamos organizar nossas ideias aqui. Precisamos das massas molares para resolver o exercício. A massa que eu preciso é a do sulfeto de prata e a da prata. A prata sozinha está na prova. A massa molar dela é 108 gramas por mol. A massa do sulfeto de prata, Ag2S, vai ser igual a 108 vezes 2, porque tem duas pratas aqui. Esse 3 não é usado agora, hein? Não é uma boa ideia já multiplicar pelo 3, não. Não é bom. 108 vezes 2, mais 32 vezes 1. Eu estou fazendo assim, porque vai que alguém está acompanhando essa aula pela primeira vez, tem que lembrar que a gente soma as massas para chegar na massa molar. Isso dará quanto, né? Isso dará 108 aqui dá 216, mais 32, 248 gramas por mol. Então, massa molar da prata eu tenho, a massa molar do sulfeto de prata calculamos. Como eu mostrei como é que eu fiz, como eu quero aproveitar o quadro, eu vou apagar isso aqui, tá? 248, e vou escrever já pronto aqui 248. Eu tenho as massas molares de cada uma das substâncias. Então agora, vamos fazer o nosso cálculo estequiométrico nesse exercício clássico, o exercício mais objetivo, mais direto. Eu quis respeitar a ordem das provas, mas em grau de dificuldade esse exercício é mais simples que o anterior. Mas eu quis fazer na sequência com a qual elas tinham retrocedendo, lógico, aparecido. Bom, então, nosso coeficiente aqui é 3, estão vendo? 3 mols de Ag2S está para 6 mols de prata. Essa é a nossa proporção em mols. Novamente, esses números podiam ser simplificados, eu poderia colocar aqui que é 1 para 2 a proporção. Mas eu gosto de deixar para dar ênfase para o aluno de que ele tem que ficar atento aos coeficientes. E aí, como é que eu faço agora? Troco aqui 3 vezes... Quanto é a massa molar? 248 gramas. Está para... Troco aqui 6 vezes a massa molar da prata, 108 gramas. Está quase terminado. A massa do problema foi 2,48. Os elaboradores foram generosos aqui. Está para X. E aí você agora monte o problema, não vá se arvorar de querer fazer as contas logo, deixe montadinho. E aí nós teremos o seguinte, ó, 2,48 vezes 6 vezes 108 sobre 3 vezes 248. Olha, pessoal, montei as contas porque agora, com um olhar atento, você percebe que esse número é múltiplo desse. Se não fosse essa vírgula, seria 248 dividido por 248, que daria 1. Mas como tem essa vírgula, essa divisão aqui, ela vai dar 0,01. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 108 é 216. Mas como temos esse 0,01, a nossa resposta final, 2,16 gramas. Isso foi do exame do Enem, 2018. Essa é a massa de prata que é recuperada. Na prova, isso encontrava resposta na letra D. Então, mais uma prova
mais um problema de cálculo estequiométrico que exigia o que do estudante nessa hora? Atenção de observar que você só pode resolver estequiometria se a equação estiver balanceada. Balanceou a equação, observe o que é que você tem de informação e o que é que a questão pede. Esse exercício não envolvia rendimento, esse exercício não envolvia pureza, mas envolvia atenção no balanceamento da equação. Certinho, queridos? Então vamos para o nosso terceiro problema desta tarde. Deixa eu apagar esse aqui, tá? O nosso terceiro problema foi do exame de 2017. 2017, o problema ele já exige um pouco mais do estudante, do candidato. Vocês vão notar o porquê. E foi bom porque hoje nós começamos por um problema que envolvia rendimento, mas era o rendimento clássico, aplicado no fim. Esse vai ter que ser aplicado no início, vocês vão entender quando eu fizer. Eu vou demorar um pouco mais nesse problema. Deixa eu olhar aqui, o tempo vai dar. Então, estamos agora já em 2017. Não é uma prova da segunda aplicação, não. Essa foi da prova regular. A reação dada é uma reação orgânica. Nós temos aqui um ácido chamado ácido salicílico. Estava desenhado desse jeito na prova. O candidato não precisava se assustar, né? Mas isso aqui estava dado na prova para o aluno. Desse jeito, eu vou tentar copiar aqui rápido. Mais anidrido acético. O anidrido acético é essa substância. Essa reação aqui está catalisada por ácido sulfúrico. Isso vai produzir a substância que me interessa, o ácido acetil salicílico. Tudo isso estava impresso na prova. Não precisava ter que montar a equação, mas tudo isso estava impresso na prova. Mais o ácido acético. A reação dada no exame do Enem era essa. Ela já está balanceada. Se ela já está balanceada, o coeficiente aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui também é 1. Essa substância é o ácido acetil salicílico. Essa substância aqui, ele chama, é dado na prova, é o ácido salicílico. Então vamos lá. Vou ler o texto, prestem bastante atenção. O elaborador, ele dá as massas molares no próprio enunciado. E a prova dizia assim: o ácido acetil salicílico, o AS, essa substância aqui, ó, massa molar dele 180, foi dada a massa molar dele é 180 gramas por mol, está na prova. Não precisa se preocupar com ela. É sintetizado a partir da reação entre ácido salicílico, ele deu aqui a fórmula, o nome, está tudo com o nomezinho na prova, massa molar dele 138, foi dada. A partir da reação do ácido salicílico com anidrido acético, usando o ácido sulfúrico como catalisador. Está aqui na prova isso. Conforme a equação química dada na prova. E aí vem a questão agora. Então, contextualizou, agora vamos para o problema, situação problema. Após a síntese, preste muita atenção nisso. Após a reação, o ácido acetil salicílico, ele é purificado e a reação tem um rendimento de 50%. Então, quando ele é sintetizado, a partir da estequiometria da reação, o que se obtém é 50% do esperado pelo cálculo estequiométrico. Ou seja, quando você faz aquele cálculozinho, se você quisesse saber quanto vai obter, o que você calcula, que faz o cálculo estequiométrico, é considerando que o rendimento era de 100%.
mas na prática, o que é obtido nesse problema é 50%. Isso é muito importante nesse exercício. E aí, devido às suas propriedades farmacológicas, ele é usado como antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico. Ele evita trombos, né? Que a pessoa possa desenvolver trombos, trombose, né? O AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg da substância. Então, um comprimidozinho de ácido acetilsalicílico tem 500 mg. Ali já é ele puro, é o que foi obtido lá, o que é usado. E aí vem a pergunta desse problema. Cada comprimido tem 500 mg. Aí ele diz assim: uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. Então vamos lá. Eu e vocês sabemos que um comprimido tem 500 miligramas. A indústria quer produzir um lote de 900 mil comprimidos. 900 mil é 900 vezes 10 a terceira. Eu acho legal deixar esse 10 a terceira aqui, vocês vão entender por quê já já. 900 mil comprimidos, gente, vai ter que massa? Vamos descobrir, porque eu vou precisar dela. Porque a massa que eu vou calcular aqui é a massa de ácido acetil salicílico, que é o que está no comprimido. Certo? Bom, depois eu vou fazer essa conta. A pergunta dessa prova é: qual é a massa desse composto que vai ser capaz de produzir esses 900 mil comprimidos? Qual é o problema desse exercício? É que, quando eu calculo alguma coisa a partir da equação, eu estou considerando que aquela massa do cálculo é para um rendimento de 100%. Só que o rendimento dessa reação foi de 50%. Então esse problema, ele difere do primeiro, porque eu vou pegar o que já está produzido com 50% para saber quanto eu preciso de reagente para gerar isso. No primeiro problema não foi assim. No primeiro problema eu tinha a quantidade do reagente, calculei o produto e ajustei o rendimento. Esse está voltando. Eu já tenho quanto é o produto com o rendimento e quero saber quanto é lá do reagente. Então, primeiro passo. A gente lembra que eu falei para vocês que é melhor a gente trabalhar as massas molares como são em gramas? É sempre interessante trabalhar com a massa em gramas. 500 miligramas é meio grama. Não precisa fazer essa transformação, né? Meio grama. Então, olha só o que eu vou fazer aqui para a conta ficar rápido. A gente não tem muito espaço no quadro para eu fazer passo a passo. Isso é 0,5 gramas. Veja, qual é a massa que corresponde aos 900 mil comprimidos? 0,5 vezes 900, nem a metade. Então, a massa dos comprimidos, né, os 900 mil comprimidos, tem quanto do ácido acetil salicílico? 450, né, 0,5 vezes 900, vezes 10 a terceira gramas. Eu mantive o 10 a terceira, fiz só essa conta daqui. Ó. Só que 10 a terceira gramas é 1 quilo. E por que eu vou passar para quilos? Porque o exercício quer saber a resposta em quilos. Então, estou levando a unidade para o que o exercício pede. Conclusão. A massa dos comprimidos é 450 quilos. 450 vezes 10 a terceira gramas, 450 quilos. Isso é a massa quando o rendimento da reação foi de 50%. Certo? Eu vou ter que apagar aqui para a gente fazer a finalização do exercício. Se ligue que a estequiometria é 1 mol para 1 mol, tá bom, gente? É 1 para 1 a estequiometria. Então eu vou apagar, tá? Eu vou precisar apagar. Eu repito aqui as informações para vocês. Vamos lá, pessoal, olha só. O que nós precisamos agora é o seguinte.
450 quilos é o que corresponde ao que é obtido com um rendimento de 50%. Só que no cálculo estequiométrico, para entrar na estequiometria, na regra de 3 da estequiometria, eu preciso de a massa para o rendimento de 100%. Então, qual é a massa para o rendimento de 100%? Porque é essa massa que vai entrar no cálculo. Bom, daqui para cá não dobrou, daqui para cá dobra, não precisa nem fazer a conta, né? A conta aqui é de cabeça. 900 quilos é essa massa, que é a massa que é obtida pelo cálculo estequiométrico, não é a que é obtida experimentalmente. Experimentalmente é 450 quilos, porque essa massa para o rendimento é 50%. Isso não é a resposta. Isso é a massa de ácido acetil salicílico. O que nós queremos, e ainda bem, eu fui ver ali na tela do computador, ainda bem que não tinha essa resposta, que se tivesse essa resposta, talvez alguns candidatos tivessem ido até lá, mas não é essa a resposta não. Porque essa é a massa de ácido acetil salicílico. O que o exercício quer é a massa do reagente, do ácido salicílico. E aí é só fazermos a seguinte finalização. Vou apagar. Vamos apagar, né? E fazer assim. 1 mol do ácido salicílico. Estou escrevendo porque não tem sentido copiar aquela estrutura carbônica e o quadro não me permite. Forma 1 mol de ácido acetil salicílico. Qual é a massa molar do ácido salicílico? O problema deu 138 gramas. Qual é a massa molar do ácido acetil salicílico? O problema também deu 180 gramas. Deixa eu ver se você consegue captar isso. Eu não podia pegar esse valor e colocar aqui, porque se eu fizesse essa estequiometria com 450, que é a massa dos comprimidos, eu estaria fazendo um cálculo estequiométrico com a parte que corresponde a um rendimento de 50%. E no cálculo, a gente pressupõe que o valor do cálculo é para o rendimento de 100%. Por isso que o que entra no cálculo não é esse valor. O que entra no cálculo é esse valor. Então, qual seria a massa do reagente para produzir 900 quilos? É isso que eu quero descobrir. Essa é a resposta. Conclusão, a massa que eu chamei de X, né? A gente sempre chama de X, 138 vezes 900 dividido por 180. Bom, 900 por 180 não é uma conta difícil, dá 5. E 5 vezes 138 vai dar 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. 1, 4, 19. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 690 quilos. Isso nós encontrávamos como resposta nessa prova na letra D. Deixa eu fazer um resumo final aqui, já que esse é o meu penúltimo exercício e eu estou com tempo. Vai dar tempo de fazer o último com tranquilidade. O que nós normalmente encontramos são problemas de estequiometria que envolvem rendimento com o trabalho inverso. O que é o trabalho inverso? Normalmente o cara dá alguma quantidade de reagente, pede para você calcular o produto e depois você desconta o rendimento. Esse não foi assim não. Esse os caras fizeram diferente, fizeram o contrário. Eles deram a quantidade do fim já com o rendimento de 50%. Como eu não posso pegar esse valor e botar na estequiometria, porque na estequiometria tem que ser para 100%, eu trouxe o valor para o que seria 100% para poder voltar e achar a quantidade do reagente. Tá claro isso, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido esse problema. Não é um problema trivial, certo? E os problemas de estequiometria do Enem não são triviais. Por mais que às vezes eles sejam como o anterior, mas o aluno tem que lembrar de balancear a equação.
ele não pode se atrapalhar em certas coisas, não pode se atrapalhar no cálculo da massa molar, e assim sucessivamente. Esse foi o nosso problema número 3. O nosso problema número 4, nessa tarde, deixa eu deixar aqui para vocês olharem a resolução, tá? Esse 450, lembrem-se, né? Foi a quantidade que corresponde aos 900 mil comprimidos, cada comprimido com 500 miligramas. Finalmente, vou apagar esse problema, tá? Vamos fazer o da prova de 2016. Esse foi de 2017. O problema de 2016, da prova de 2016, é o seguinte. É um problema que envolve reagente em excesso. Qual é a grande vantagem desse problema, né? É que a reação está dada, ela já está balanceada, mas o candidato, né, o aluno, tem que ter algumas sacadas. Veja como diz o problema. A minimização de tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua faixa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Aquela introdução, né? Aquela contextualização da situação problema. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar. E aí, o elaborador do Enem foi legal, foi bem legal a sacada desse problema. Ele deu uma definição. Foi dado no exame, isso aqui é Enem 2016. Não foi a prova da segunda aplicação, prova regular. O cara disse o seguinte: rendimento molar é calculado de que maneira? É o número de mols do produto, isso está escrito na prova, dividido pelo número de mols do reagente limitante, isso está na prova, faz essa divisão multiplicado por 100. Porque esse número aqui vai dar um número menor do que 1, quando eu multiplicar por 100 vira rendimento. Certinho? E aí ele disse, isso está definido, em que N corresponde ao número de mols. Então o cara, eu estudei para o Enem, estudei cálculos químicos, estudei estequiometria, vi essas aulas, vou fazer a questão, cara, tranquilo. E aí, olha só, o metanol, aí começa o problema. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e hidroxissódio, conforme a equação química. Está aqui uma reação, metanol, CH3OH, metanol é obtido. Brometo de metila mais o hidróxido de sódio, isso forma o metanol, é uma reação orgânica, mais o NaBr. Está balanceada a reação. Está aqui a reação. Quais são os coeficientes? 1 e 1. Legal? Tranquilo? E aí o texto segue e diz assim, ó. Ele quer saber qual é o rendimento molar. Então eu quero saber isso aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui? Calculando o número de mols do produto e o número de mols do reagente limitante. Porque se eu souber cada um, aí eu calculo. É só fazer uma conta. A conta vai ser simples, inclusive. Eu tenho que saber os conceitos. Só que ele disse, calcule qual o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol, então ele deu a massa do produto, foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila colocado para reagir com 80 de hidroxissódio. Bom, nas aulas de estequiometria todas que eu ministrei para vocês, que estão nas aulas anteriores, vocês podem ver lá no canal, nas aulas anteriores, eu disse a vocês o seguinte: como é que você sabe que um problema é de reagente em excesso? Todo problema é de reagente em excesso quando você nota que há quantidade de 2 ou mais reagentes. Por que você tem que observar isso? Porque você não pode fazer
o rendimento nessa reação sem saber quem era o reagente limitante. Só que esse problema, ele torna-se mais fácil, eu vou usar essa palavra, apesar de que os alunos não gostam muito dela, né, principalmente quando a pessoa não entende muito, mas eu tenho que reconhecer que ele é mais fácil, porque ele tá trabalhando, a gente vai trabalhar com mol, e os números que os caras deram foram bons. Então, a primeira coisa que eu sugiro que você fizesse nesse problema era passar e achar o número de mols disso, o número de mols disso, o número de mols disso. Isso não está difícil. Como é que calcula o número de mols? O número de mols é massa dividido por massa molar. A famosa formulinha, né? A formulinha do número de mols. Massa sobre massa molar. E aí, gente, vamos lá. Como é que eu faço o número de mols desse cara? A massa molar do brometo de metila, CH3Br, você precisa calcular a massa molar dele. E aí eu calculei. A massa do bromo ela é 80, ela está na prova. A massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 3. O hidrogênio cada hidrogênio é 1, mas tem 3 hidrogênios. Isso dá 95 gramas por mol. A massa molar do hidróxido de sódio, é 40, porque sódio é 23, oxigênio é 16, hidrogênio é 1, a massa molar dele é 40 gramas por mol. E a massa molar do metanol, eu não preciso desse, né? Se eu precisasse calcularia, mas não preciso. A massa molar do metanol, CH3OH, é coincidentemente 32 gramas por mol. Essas são as massas molares. Por que eu preciso delas? Preciso delas porque eu preciso calcular os números de mols de cada um. Certo, queridos? Com as massas molares, eu vou calcular os números de mols. E aí, quais são os números de mols? Vou apagar aqui, tá? Vamos calcular os números de mols de cada um. E depois de feito isso, termino o exercício. Primeiro, o número de mols do brometo de metila, CH3Br. Quanto vai ser o número de mols? Vai ser 142,5 dividido por 95. 95, é isso mesmo. Isso dá 1,5 mols. Qual é o número de mols do hidróxido de sódio? O número de mols do hidróxido de sódio, de NaOH, nesse exercício, vai ser 80 dividido por 40, 80 dividido pela massa molar, que dá 2 mols. Qual é o número de mols do produto, né? Tá fácil, né? O número de mols do metanol, CH3OH, vai ser 32 dividido por 32, que dá 1 mol. Achei os números de mols. Como eu estou trabalhando com mol, vai ser fácil saber quem está em excesso. Fácil saber quem está em excesso. Vamos fazer. Para nós sabermos qual é o reagente em excesso, é só a gente olhar a proporção estequiométrica. Nesse caso está fácil, por quê? O coeficiente aqui não é 1. 1 mol de CH3Br está para 1 mol de NaOH. Eu não tenho esses dois valores. Você perceba, né? Se eu quisesse testar com 1,5, isso aqui está dizendo o quê? 1,5 mol vai ter que reagir com X. Quanto é X? X é 1,5. Sabe o que eu estou dizendo? Para usar 1,5 eu preciso de 1,5. Mas eu tenho quanto? Eu tenho 2. Tem mais do que o que eu preciso. Então o hidróxido de sódio é um reagente em excesso. Se esse é o reagente em excesso, esse é o reagente limitante. E se você tivesse testado o inverso? Se você tivesse feito a seguinte conta. Se você tivesse botado 2 aqui, ó, e X aqui, não está claro para vocês que X seria 2 mols? Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Para usar esses 2 mols, eu precisaria ter quanto? 2 mols. Mas eu não tenho 2 mols, eu só tenho 1,5. Esse cara está em falta. Se esse cara está em falta, o que está em falta é o reagente limitante, o outro é o reagente em excesso. De um jeito ou de outro, você chegaria à conclusão que esse é o limitante. Mas eu vou deixar, para ficar didaticamente aqui, né, organizado, 1,5
reage para 1,5. Isso significa, quando você compara esse valor com esse aqui está em excesso, porque esse é o que eu precisava. Bom, se eu achei que esse é o limitante, como é que eu termino esse problema? Vamos terminar agora. A gente termina agora. Como é que os elaboradores do Enem definiram rendimento molar? Rendimento molar é o número de mols do produto. Isso estava lá na prova. Qual é o número de mols do produto? 1 mol. Dividido pelo número de mols do reagente limitante. Qual é o número de mols do reagente limitante? 1,5. Quando você faz essa conta, isso vezes 100, né? A expressão que ele dá é vezes 100, para virar porcentagem. Né? Isso aqui vai dar 0,661 vezes 100. Como é uma dízima, já vou colocar aqui para ficar como na resposta. Vezes 100. 0,67 vezes 100. Qual é o rendimento molar de acordo com o conceito? 67%. E isso, nessa prova de 2016, encontrava a resposta na letra D. De dado. 4 problemas. Bom, se eu fosse retrocedendo até 2009, eu encontraria problemas de estequiometria até 2009. Mas as 4 últimas provas já dão uma boa condição. Não precisa você, que está estudando para o Enem, no meio dessa pandemia, né, sem poder ter contato com os professores, contato físico, né, na aula, ficar muito perdido, buscando muita informação. Se você vai resolver provas anteriores, não precisa retroceder, pelo menos na minha opinião, até depois de 2016. 2016 para cá já está bom, são 4 anos de prova, já dá para observar o padrão, que assuntos caem mais, que assuntos caem menos, e assim por diante. Eu encerro a estequiometria por aqui, e eu quero convidar vocês para o nosso próximo encontro. Tem um assunto bastante explorado no exame do Enem, que eu quero trabalhar com vocês nessas aulas, enquanto a gente estiver ainda nesse momento, que é termoquímica. Nos exames do Enem, termoquímica é um conteúdo que está relacionado com energia, envolve também um pouco de estequiometria, e aí o exame do Enem explora regularmente. Depois a gente vê o que é que vai acontecer, mas vamos no próximo encontro, já deixando o convite aqui para vocês acompanharem termoquímica comigo. Quero desejar um abraço para vocês, acessem o meu canal no YouTube, se inscrevam, vejam as aulas anteriores, lá já tem aulas de radioatividade, de cálculos químicos e de estrutura do átomo. E, finalmente, não deixem de se inscrever lá no canal e de marcar lá o sininho para quando tiver aula nova. Essa aula vai ser colocada no canal, muito provavelmente nos próximos dias aí, talvez amanhã ou depois. Um abraço, queridos, e até a próxima.